Ok, gente, estamos de volta e vamos pegar agora a questão de número 6. Joga na tela. Antônio e José são advogados e atuam em matéria trabalhista. Antônio tomou conhecimento de certos fatos relativos à vida pessoal do seu cliente, que respondia a um processo considerado de interesse acadêmico. Após o encerramento do feito judicial, Antônio resolveu abordar os fatos que deram origem ao processo em sua dissertação pública de mestrado. Então, a fim de se resguardar, Antônio notificou o cliente, indagando se este solicitava sigilo sobre os fatos pessoais ou se esses podiam ser tratados na aludida dissertação. Tendo obtido resposta favorável do cliente, Antônio abordou o assunto na dissertação. Por sua vez, o advogado José também soube de fatos pessoais de seu cliente, em razão de sua atuação em outro processo. Entretanto, José foi difamado em público gravemente por uma das partes da demanda. Por ser necessário a defesa de sua honra, José divulgou o conteúdo particular de que teve conhecimento. Considerando os dois casos narrados, assinale a afirmativa correta. Antônio infringiu o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, violando o dever de sigilo profissional. Por outro lado, José não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede na situação descrita. Estou de volta. A questão aborda o tema sigilo profissional, um tema que aparece com relativa frequência na prova da OAB e que eu digo a todos os meus alunos. É um tema diminuto, pequeno, e que ninguém pode se permitir errar pergunta sobre esse tema. Gente, Código de Ética e Disciplina da OAB, nós temos basicamente 4 artigos. Joga o código na tela. 35, 36, 37 e 38. Estou de volta. Conhecendo esses 4 artigos, dificilmente alguém erra uma pergunta de prova sobre sigilo. E a primeira coisa que eu quero lhe trazer é que é o seguinte: o sigilo é um dever imposto ao advogado, não apenas na relação advogado e cliente, como também na atuação dele, eventualmente como membro da OAB, e também no exercício de função de mediador, conciliador e árbitro. O advogado, na relação com o cliente, na sua atuação como membro da OAB, na sua atuação como mediador, como conciliador, como árbitro, se submete às regras de sigilo profissional. Ponto. Segundo detalhe, o dever de sigilo, ele é de ordem pública e independe de pedido de reserva feito pelo constituinte, pelas partes envolvidas no processo de conciliação, de mediação. Você, como advogado, tem que guardar dever de sigilo, independentemente de quem está lhe contando a informação pedir para que você guarde sigilo. É um imperativo de ordem pública. E aí eu acrescento: ainda que o próprio cliente lhe autorize a falar, você deve preservar o dever de sigilo. Ainda que o cliente lhe diga: olha o que eu estou lhe contando, você pode falar para todo mundo. O advogado não deve levar isso em consideração. E aí você já percebe que a conduta de Antônio, de pedir ao cliente: deixe eu contar na minha dissertação de mestrado tudo o que aconteceu. O cliente disse: deixa, pode contar. Está errado. Independe de pedido de reserva e ainda quando o cliente autorize o advogado a falar. Entende isso? Tranquilo quanto a isso? Inclusive quando o próprio cliente arrola o advogado como testemunha em processo e pede: fale o que eu te contei, ele deve se recusar a falar sobre aquela situação. Agora, o dever de sigilo, ele não é absoluto, ele vai ser relativizado, e aí eu vou falar
já na linguagem do Código de Ética. Joga na tela o 37. Olhem comigo o 37. O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria. Estou de volta como apareceu na questão. No caso ali da questão, a gente vê que José, por necessidade de defesa própria, quebrou o dever de sigilo. Então ele não agiu errado. Vamos voltar na questão. Antônio resolveu abordar os fatos na dissertação de mestrado. Teve resposta favorável do cliente, mesmo assim não poderia. Já José, por ser necessária a defesa própria, divulgou o conteúdo. José agiu correto, já Antônio não. Então a letra A está corretíssima. Antônio infringiu o Código de Ética. Por outro lado, José não cometeu infração ética. Estou de volta com vocês. Beleza, tranquilo. A gente pode caminhar. Pegar a questão de número 7. Questão de número 7, que abordou um tema que eu já aguardava aparecer nas provas do OAB. Eu já chamava a atenção dos alunos. Vai cair, vai cair. Vamos na tela. Maria, formada em uma renomada faculdade de Direito, é transexual. Após a aprovação do exame de ordem e do cumprimento dos demais requisitos, Maria receberá a carteira de identidade do advogado relativa à sua inscrição originária. Sobre a hipótese apresentada, de acordo com o disposto no Estatuto do OAB e no Regulamento Geral do Estatuto, assinale a afirmativa correta. A. É admitida a inclusão do nome social de Maria, em seguida ao nome registral, havendo exigência normativa de que seja o nome pelo qual Maria se identifica e é socialmente reconhecida, mediante um mero requerimento formulado pela advogada. B. É admitida a inclusão do nome social de Maria, desde que, por exigência normativa, seja o nome pelo qual Maria se identifica e que consta em registro civil de pessoa natural, originariamente por alteração, mediante um mero requerimento formulado pela advogada. C. É admitida a inclusão do nome social de Maria, independentemente de menção ao nome registral, havendo exigência normativa de que este seja o nome pelo qual Maria se identifica e é socialmente reconhecida, e de que haja uma prévia aprovação em sessão do Conselho Seccional. E D. Não há previsão no Estatuto do OAB e no Regulamento sobre a inclusão do nome social de Maria na carteira de identidade do advogado, embora tal direito possa advir de interpretação do disposto na Constituição Federal, desde que haja uma cirurgia prévia de redesignação sexual, uma posterior alteração do nome registral da advogada para aquele pelo qual ela se identifica e é socialmente reconhecida. Estou de volta com vocês e prestem atenção. Primeiro, vamos sair especificamente da questão da OAB, ampliar para entender o que é nome social. Nome social é o nome pelo qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e se apresenta socialmente. Para que você possa visualizar. Preste atenção. Imagine que você está vendo aqui como o Rafael Barreto. Você está vendo aqui, homem, barba. Eu, em verdade, gente, eu me identifico como mulher. Eu sou transexual e eu quero agora passar a me apresentar socialmente desse jeito. Tipo assim, a partir de amanhã, eu já vou me apresentar perante a sociedade como uma mulher. E eu vou ser Rafaela Barreto. Você vai me encontrar numa próxima aula ou em algum canto aí do Brasil e você vai ver Rafaela Barreto.
porque eu não me identifico como homem. Eu me identifico como mulher e eu quero me apresentar como mulher. Aí eu vou ter o meu nome social, Rafaela Barreto. E aí, ó, sem adentrar em OAB ainda, vale destacar agora direito constitucional. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de fazer a mudança de nome diretamente em cartório, sem processo judicial e sem necessidade de tratamento hormonal, de cirurgia, de transgenitalização. Se eu realmente passar a me apresentar como Rafaela, eu posso chegar num cartório civil, que tem lá o meu registro, e pedir que mude meu nome para Rafaela, tranquilamente. Trazendo agora para a OAB. Quando a gente se inscreve no OAB, é o que vai acontecer com você em breve, a gente recebe os documentos de identidade, né? Os documentos de identidade profissional do advogado, os documentos de identificação. O advogado, ele recebe 2 documentos de identificação: o cartão e a carteira. Aquilo que todo mundo costuma chamar de carteira da OAB, tecnicamente é o que a gente tem no regulamento e no estatuto como o cartão, né? Esse documento aqui, não é esse que vocês almejam? Professor, essa é a carteira da OAB. Tecnicamente, esse é o cartão. A carteira é um documento um pouco maior, né? Parece, tem as dimensões próximas de uma carteira de trabalho, de um passaporte. E nos documentos consta o nosso nome. Tá a nossa identificação. Na minha tem lá o Rafael Barreto. Pois bem, antes mesmo do Supremo reconhecer o direito à mudança de nome, a OAB reconheceu que o advogado travesti ou transexual que se identifica pelo nome social tem o direito de colocar no seu documento de identidade o nome social. Basta que ele faça o requerimento. Então, se você que está aqui me assistindo nesse momento é transexual, vai passar no exame do OAB, vai dar entrada no pedido de inscrição, você pode pedir que conste no documento de inscrição o seu nome social. Já temos casos desse no Brasil, né? Já temos casos desse no Brasil. Eu vou pegar para vocês o regulamento. Deixa eu chegar nele, já já eu chego. Joga na tela o regulamento. Aqui os documentos de identidade, aqui a partir do artigo 32. E no artigo 33, parágrafo único, nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida e será inserido na identificação do advogado mediante requerimento. Estou de volta. Obviamente, se a pessoa não requerer, a OAB não tem como saber que ela tem essa intenção. Aí quando a gente vai na prova, vamos na prova. Olha a letra A. É admitida a inclusão do nome social, em seguida ao nome registral, havendo exigência normativa, quer dizer, estando previsto em uma das normas que este seja o nome pelo qual ela se identifica e é socialmente reconhecida, mediante requerimento formulado pela advogada, a letra A está corretíssima. Estou de volta. A OAB, ela avançou nessa matéria antes mesmo do Supremo decidir a mudança no registro civil. A OAB pioneiramente admitiu o uso do nome social, ok? Vamos para a questão 8, joga na tela. João Pedro, advogado conhecido no município Alfa, foi eleito para um mandato na Câmara Municipal na legislatura de 2012 a 2015. Estou de volta, a gente já comentou. Parlamentar, vereador, tem impedimento. Advogado que vira vereador tem impedimento. Se for para a mesa diretora, ficou incompatível. Volta na tela. Após a posse, o exercício do cargo de vereador em 2012 e 2013, João Pedro licenciou-se do mandato em 2014 e 2015, a convite do prefeito para exercer o cargo de procurador-geral do município Alfa. Estou de volta com você,
Gente, procurador-geral do município é o advogado-geral do município. Procurador do município é cargo de advogado. O procurador-geral é o advogado-geral do município. E qual é o grande detalhe? O Estatuto da OAB, ele prevê que o advogado que assume cargo de advocacia geral, o procurador-geral do município, o procurador-geral do estado, o advogado geral da entidade pública, durante esse período, fica com a sua advocacia limitada às funções do cargo que ele exerce. O procurador-geral do município, durante um período em que ele é procurador-geral do município, ele só pode advogar no cargo dele. Ele não pode ter uma advocacia em paralelo. O procurador do município, não é o geral, procurador do município, pode ter o escritório de advocacia dele, só não pode advogar contra o município. Mas se ele vira procurador-geral, durante esse período, não pode advogar fora do cargo. Vamos no Estatuto, artigo 29. Os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública, direta, indireta e fundacional, são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período da investidura. Estou de volta com vocês. Então, em relação à questão, o que é que a gente tem que compreender? Joga na tela. De 2012 a 2015, ele foi eleito. Só em 2012 e 2013 ele foi vereador. Vai ter um impedimento que se aplica ao vereador, que a gente já vai ver qual é. E 2014 e 2015, quando ele virou procurador-geral, nesse período ele só pode advogar no cargo. Para eu fechar a questão, eu preciso só estudar quais os impedimentos que são aplicáveis ao vereador. Estou de volta. E aí, gente, no Estatuto da OAB, vamos no Estatuto, artigo 30, inciso 2. São impedidos de exercer a advocacia. 2. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Estou de volta, enxerguem. Não pode o parlamentar, não é só o vereador, deputado, senador, advogar nem contra nem a favor das entidades públicas, administração direta e indireta, paraestatal e das concessionárias e permissionárias de serviço público. E tem uma lógica. O parlamentar, gente, ele é fiscal do serviço público. É função constitucional do Poder Legislativo fiscalizar o governo, a prestação de serviço público. Então, como é que um parlamentar pode advogar para alguém que integra o serviço público, que presta um serviço público? Daí o impedimento. Então, na questão, no período em que ele era vereador, ele podia ter o escritório de advocacia dele, mas não podia jamais advogar nem contra nem a favor de nenhuma entidade pública, paraestatal ou permissionária ou concessionária de serviço público. Vamos na questão? Letra A. Em 2012 e 2013, período que ele era vereador, ele poderia exercer a advocacia a favor de paraestatais. Falso, não poderia. Letra B. Em 2012 e 2013, ele não poderia exercer a advocacia contra a empresa concessionária de serviço público estadual. Verdade, não pode advogar contra nenhum prestador de serviço público. Em 2014 e 2015, ele poderia exercer a advocacia privada, desde que não atuasse contra o município, alfa, entidade que lhe seja vinculada. Estou de volta não, porque ele era procurador-geral. Só podia advogar no cargo. Um procurador não geral pode ter advocacia privada, não pode advogar contra o município. Mas o geral só no cargo. Joga na tela, letra D. Em 2014 e 2015, não poderia exercer a advocacia
a favor de uma autarquia vinculada ao município, estou de volta, também está errado, porque se é uma autarquia do município, a defesa dessa autarquia vai ser a Procuradoria do município, e ele, como procurador-geral, pode tranquilamente atuar, ok? Vamos fazer a anamnese dessa questão, dessa prova? Questão 8ª, impedimentos. Incompatibilidades e impedimentos. Tema clássico. Letra seca do Estatuto. A questão 7ª, a temática da inscrição do uso do nome social. Ó, eu vinha chamando a atenção de todos os alunos, gente. Vai cair essa questão em prova. Ainda não caiu a questão do nome social. Caiu. A questão 6, dever de sigilo. Tema batido. Perguntas que já apareceram outras vezes. A questão 5, inscrição à licença, porque ele passou a ter uma doença mental curável. Tema também batido. Questão 4 é a questão da infração disciplinar de não pagamento à OAB. Também é um tema batido, é de prova. A questão 3, eleições na OAB. Tema também que aparece com frequência. E as perguntas eram perguntas consagradas. Quando é a eleição? Quais os requisitos? A questão 2 foi a questão que falou que o advogado renunciou ao mandato e deveria ou não representar o cliente. Tema da relação com o cliente, também tema consagrado. E a primeira questão, direito ao desagravo. A verdade é que as 8 questões trataram de temas repetidos na prova do AB, clássicos, e que tiveram como resposta a letra expressa do Estatuto, Código e Regulamento. E aí, olha, preste atenção, era uma prova para acertar as 8 questões. Quem conhece Estatuto, Código e Regulamento, fechou essa prova. Se você que está aqui me assistindo nesse momento, eventualmente fez essa prova, não foi bem, acolha com carinho o que eu vou lhe dizer, você não estudou da maneira correta. Alguma coisa aí aconteceu. Ou se você estuda da maneira correta, de repente teve um impacto emocional muito grande no dia da prova. Porque prova tranquila. Era prova para acertar as 8 questões. E aí, ó, pegando essa e a anterior que a gente resolveu, que vai numa mesma linha. Que linha é essa? Quem conhece o Estatuto, Código e Regulamento, quem segue a orientação de estudar corretamente, integrando Estatuto, Código e Regulamento, vai bem na prova de ética. Meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado, eu não sei como anda o seu conhecimento em ética, não sei se você já estudou corretamente a disciplina, mas acolho o que eu vou lhe dizer. Se você seguir a orientação adequada, se você me der a chance de lhe treinar, você vier estudar comigo no Portal F3, acredite, você vai estar pronto para acertar todas, absolutamente todas as perguntas de ética. Gente, chegado o momento aí de finalizar, quero lembrar de novo para vocês meu Instagram, vai aparecer aqui embaixo, a inteira disposição de vocês no que vocês precisarem, tá? O @professor Rafael Barreto. Vai lá, manda mensagem, tira as suas dúvidas, vou ter a maior alegria em poder lhe responder. No mais, agradeço o tempo que vocês dedicaram para estar aqui me assistindo falar. Rogo que vocês sigam firmes nos estudos, que vocês fiquem com Deus, que vocês tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar. Valeu!